Eu quero trazer agora para o debate a Rosane de Oliveira. Ela, desde o início do programa, está acompanhando o que está sendo discutido nas redes. Esse é um ambiente em que ele fica efervescente, mais efervescente ainda durante o debate eleitoral. Rosane de Oliveira, bom dia. Bom dia, escola. Muito bom dia, senhores candidatos. Eu acompanhei aqui pelo Twitter e também pelo nosso WhatsApp, principalmente pelo nosso WhatsApp. E os ouvintes estão listando uma série de temas que eles gostariam de ver tratado ou aprofundado. E o campeão de menções aqui é a segurança pública, escola. Segurança pública com foco em 2 pontos. A ampliação do número de servidores, a nomeação de mais servidores e a política de combate ao tráfico de drogas. Depois nós temos a seguinte lista de assuntos que eu separei aqui como aqueles que os ouvintes querem ver tratado ou aprofundado. Combate à corrupção, fontes de financiamento para o cumprimento das promessas que estão sendo feitas aqui, geração de empregos, futuro do Banrisul e privatização de outras estatais, salário e plano de carreira dos professores, combate à sonegação e política de incentivos fiscais, meio ambiente, cultura, fomento à inovação, à ciência e à tecnologia, redução de gastos com servidores, o que fazer para impedir que as empresas saiam do Rio Grande do Sul e política para idosos com a perda do bônus demográfico que o Brasil está perdendo, o Rio Grande do Sul também muito rapidamente está se transformando num estado de idosos. Perfeito, Rosane, continua acompanhando aí e daqui a pouquinho eu vou te chamar para fazer aquela pergunta para os candidatos, tá certo? Tá prontinho aqui na minha cabeça já, escola. Valeu, Rosane. Bom, candidatos, esses são os temas. Isso é o que a população está comentando nas redes. Agora, por ordem, os 7 candidatos vão ter 1 minuto e 30 segundos para abordar um tema de sua livre escolha, mas esse é o termômetro, essa é a temperatura. A ordem dos candidatos foi sorteada. E quem vai começar tratando de um tema é o candidato Miguel Rosseto. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para tratar desse tema. O tema da segurança. O povo gaúcho hoje vive com medo. É impressionante o descontrole da criminalidade e da violência no nosso estado. O governo atual reduziu de uma forma irresponsável quase 5 mil policiais a menos nas ruas do nosso estado. Já estamos trabalhando com um plano de segurança pública novo para o estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos gradativamente recuperar esses efetivos. Não se faz mais segurança pública com menos policiais. Nós vamos recuperar uma brigada militar com policiamento comunitário nas vilas, nos bairros, apoiando e protegendo a população. Eu quero uma polícia civil com cada vez maior capacidade de investigação, investigando, uma polícia preventiva, portanto, serviços de inteligência articulados, enfrentando o tráfico de drogas, o desmancho de carros, né, o roubo de celulares. Eu quero uma polícia se antecipando ao crime. Portanto, nós vamos recuperar o ambiente de paz e tranquilidade. Quando nós vamos nas escolas, é inaceitável um aluno, uma aluna que não vá numa escola por medo de ficar numa parada de ônibus perto de uma escola. Nós estamos trabalhando com a proposta de criação de um batalhão de policiamento escolar comunitário para garantir segurança e tranquilidade aos pais, às mães, aos alunos que possam frequentar escolas com segurança. É inadmissível que alguém não vá numa escola pública, numa universidade, numa escola no Rio Grande do Sul, por conta de falta de segurança. Vamos trabalhar com energia. No meu governo, as facções não vão transformar presídios em escolas do crime. Obrigado, candidato. Agora, 1 minuto e 30 segundos para o candidato Eduardo Leite escolher um tema e trate dele, candidato. Eu quero falar também da segurança pública. Afinal, eu fui prefeito de uma cidade do interior e sei que esse é um tema que afeta desde as menores cidades até a capital. Os gaúchos vivem hoje sob esse clima de insegurança e é por isso, inclusive, que eu tenho ao meu lado um candidato a vice-governador, o delegado Ranolfo, delegado da Polícia Civil, foi chefe da Polícia Civil no Estado, porque junto com eles nós vamos executar um plano ousado e arrojado na área da segurança pública, que passa por garantir a reposição do efetivo de forma responsável. Não se pode deixar abrir uma defasagem gigante de efetivo nos primeiros anos em que os governos apertam e não nomeiam e no final do ano fazer uma incorporação em massa. A gente tem que garantir essa reposição de forma responsável, a gente tem que qualificar a investigação criminal, melhorar a relação também das polícias com
o cidadão. A gente tem defasagem na Polícia Civil, por exemplo, e que submete a mulheres vítimas de violência em delegacias de polícia de mulher ficarem esperando por perícias que não são feitas longamente, e essa experiência ruim acaba prejudicando a segurança pública. A gente tem que garantir o investimento no sistema penitenciário também do nosso Estado, e nós vamos fazer com parcerias na iniciativa privada e buscando os recursos junto ao governo federal, no Fundo Penitenciário Nacional, para viabilizar a ampliação das vagas para qualificar o sistema penitenciário, que seja um sistema que promova a reinserção social, o caráter punitivo, mas também de reinserção. Obrigado, candidato. Agora, Matheus Bandeira, o senhor escolhe um tema e trate dele durante 1 minuto e 30 segundos. Vou escolher o mesmo tema da segurança pública, o tema que está sendo mais debatido pelos ouvintes, né? E vou dizer o seguinte, eu não vou ficar aqui discorrendo sobre a escalada da criminalidade que a gente está assistindo. A população sabe disso. Porto Alegre, hoje, nossa capital, governada pelo PSDB, se tornou uma das 50 maiores cidades mais violentas do mundo, a 39ª. Né? Não é só em crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, enfim. E aí eu vou dizer de novo em alto e bom som, a culpa não é da vítima, a sociedade é que é vítima. A gente tem que acabar com a bandidolatria. E a forma de combater a criminalidade é ser rigoroso, duro contra os bandidos. A gente precisa elevar o custo de se cometer um crime nessa sociedade. O bandido tem que ter medo de ser pego pela polícia, de ser encarcerado, de ficar um bom tempo encarcerado. E para isso precisa investir nos 3 pilares de intervenção estatal, né, que ajudam a combater a criminalidade, que é o pilar policial, prisional e judicial. E no pilar policial nós temos várias medidas para fazer com que a gente consiga reter os policiais que vão muito cedo para a aposentadoria, enquanto não se aprova uma reforma previdenciária, que é a única maneira, de forma estrutural, de reduzir o ritmo acelerado de aposentadorias. Né? Tem várias medidas que nos permitem fazer isso. A lei de incentivo à segurança aprovada na Assembleia nessa semana é muito importante, porque ela nos permite trazer recursos de imediato, enquanto se coloca as contas em ordem, para poder reequipar as polícias, investir em tecnologia, gestão, processos, né? E reaparelhar a polícia para enfrentar o crime. Candidato. Candidato Jairo Jorge, escolha um tema e trate dele durante 1 minuto e 30 segundos. Segurança. Eu vejo que esse tema tem que ser tratado pelo governador. Ele não pode delegar nem para o vice, nem para o secretário. Ele tem que tomar as rédeas, ele tem que liderar o processo. Eu fiz isso como prefeito. Enquanto muitos prefeitos não tocaram no tema, eu busquei sim soluções. Eu fui conversar com uma governadora, que eu era de um partido de oposição, Ieda. Doamos 50 hectares para construir o primeiro presídio, né, uma proposta, um presídio que tem um novo modelo. Hoje é o único presídio que usa uniforme, é o único presídio que tem bloqueador de celular, tem trabalho e estudo, e isso indica, né, são novos indicadores, inclusive no número, a menor taxa de reincidência. Mas ao mesmo tempo coloquei 186 câmeras, não tinha nenhuma câmera na minha cidade. Hoje só perde para Porto Alegre o número de câmeras. Também trouxemos um sistema dos Estados Unidos, né, de áudio monitoramento, a detecção de tiros. Fizemos um trabalho social, né, com jovens, com escola em tempo integral. Fizemos também um trabalho, né, extremamente importante de integração da Brigada Militar, da Polícia, da Guarda Municipal. Eu acredito que são essas propostas, né? Essa é a prática da verdade, não promessas, mas a experiência concreta que eu quero oferecer. O governador tem que liderar, nós temos que ter, né, sistemas de monitoramento em cada região do Estado, temos que ampliar progressivamente, né, o efetivo, trabalhando exatamente para aumentar a receita com menos burocracia, menos impostos, para trazer mais desenvolvimento para o Estado e crescer a arrecadação. Agora, Roberto Robaina, 1 minuto e 30 segundos, qual é o tema? Segurança também. Vai lá. Bem, eu vi todos falaram mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho questões que são óbvias. Nós temos que aumentar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil. Hoje um policial que vai para o trabalho, ele participa de ações terríveis, no dia seguinte ele tem que voltar ao trabalho. É lógico, portanto, que tem que aumentar a infraestrutura de repressão, mas não pode ser só repressão. Achar que a política de segurança pública se resume à repressão é um grave erro, é compartilhar da ideia de reduzir o Estado social e aumentar simplesmente o Estado policial e penal. Nós necessitamos, em primeiro lugar, de uma política nacional de segurança absolutamente diferente da atual. Nós defendemos no plano nacional a revisão da lei antidrogas, que é uma guerra, na verdade, contra os pobres, a orientação da polícia é uma orientação centrada no combate ao pequeno traficante. Isso faz com que o nosso sistema carcerário esteja repleto de jovens pobres da periferia,
e, ao mesmo tempo, não haja combate aos crimes mais importantes, que são os crimes contra a vida, o latrocínio, o feminicídio, o nível de resolutividade dos crimes, por exemplo, de homicídio é de menos de 10%. Nós achamos que um governo do Estado tem que ter, sim, uma política que priorize os crimes contra a vida. Isso é atribuição do governo do Estado. E, no plano nacional, mudar a política de drogas, que é uma política falida. Obrigado, candidato. Agora, José Ivo Sartori, o senhor escolhe um tema, tem 1 minuto e 30 segundos para tratar dele. Eu acho que o assunto é importante, é aquele que é a principal prioridade do governo. Nós investimos no ano de 2017 19% na segurança. Foi o único item que modificou no orçamento. E este ano, 16%. E nós começamos um processo em duas coisas. Primeiro, aquilo que foi aprovado de reajuste para todos os servidores da segurança, em 2014, nós cumprimos religiosamente. Segundo lugar, chamamos todos os concursados e fizemos agora um concurso para 6.100. Nunca foi feito nesse volume no estado do Rio Grande do Sul. Então aqui eu quero dizer, mas não é apenas aqui. É também lá em Canoas, com os presídios, trocar presídio por áreas ou imóveis do estado. E o próprio Jairo Jorge é testemunha. Nós é que começamos a implementar a estação de forma negociada. Mesmo que na época faltasse o esgoto, faltasse o arruamento, criamos as condições para isso. Mas não ficamos só nisso. Nós estamos trabalhando muito na prevenção. E é isso que precisa ser feito. A esta semana devem sair 5 centros da juventude nas áreas mais pobres e mais humildes, comandados e dirigidos pela própria comunidade. Nós temos o prato para todos. Nós temos a fase com outra concepção, inclusive dando oportunidade que eles se preparem para voltar para o serviço e trabalhar. Assim como o Escolha o Destino para as escolas, mas, acima de tudo, as CIPAVs, que estas é que vão mudar o ambiente candidato. Escolar e Obrigado. Da segurança. Candidato Júlio Flores, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Segurança pública de um outro enfoque radicalmente diferente do que foi colocado aqui. A nossa proposta não é mais tiroteio nos bairros pobres e populares, perseguição aos negros, às mulheres, aos LGBTs. Isso é o crime, né, cometido em geral e estimulado pelo tráfico. Nós queremos desarticular o tráfico de drogas e, com isso, fazer o seguinte: nós precisamos descriminalizar as drogas. Né? Não necessariamente no modelo uruguaio, mas é necessário que a gente tenha um outro modelo, né, que tratar a questão do usuário, porque ele e tratar isso como um problema de saúde pública e não como é encarado hoje como repressão. Né? Então é preciso que a gente tenha uma... Mas isso é um problema mais estrutural que tem que ser discutido de uma forma mais ampla. Né? Nós queremos e precisamos acabar com a miséria. E, de fato, aqui que todos os candidatos colocaram é necessariamente manter o status quo, né? E não desarticular o tráfico, porque esse Estado e esses governos estão a serviço dos capitalistas, estão a serviço do grande capital. Inclusive, o tráfico habita os salões dos governos, habita os salões da burguesia, e que nós queremos efetivamente é mudar o sistema, é que os trabalhadores, os pobres, os negros governem o país e acabem com essa hipocrisia da democracia para os ricos. Candidato. Bom, vencida essa etapa, nós vamos agora, eu quero contar para os ouvintes aqui, quem nos acompanha por Gaúcha ZH, as imagens do estúdio estão vendo, mas os nossos ouvintes, que todos os candidatos têm farto material aqui, com anotações, pastas, blocos, enfim. Preparem essas anotações, porque agora vem a pergunta que a Rosane de Oliveira vai fazer, é uma pergunta comum que todos os candidatos vão respondê-la. Rosane, qual é a pergunta, Rosane? Escola, uma das preocupações dos nossos ouvintes é com a forma como os candidatos vão financiar, se eleitos, as promessas que estão fazendo aqui. No final deste ano, vence o aumento das alíquotas de ICMS que foram aprovadas em 2015. A pergunta é: como os senhores vão tratar esse assunto? Vão propor a renovação do aumento do ICMS ou vão abrir mão desta arrecadação que supera os 2 bilhões de reais? E quero registrar também que os ouvintes sentiram muita falta de uma abordagem mais profunda do tema educação. Bom, nós sorteamos a ordem de quem vai responder a essa mesma pergunta. O primeiro a apresentar a sua resposta é o candidato Matheus Bandeira. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta da pergunta da Rosane. Ótimo. Primeiro,
ponto é a gente entender qual é a causa raiz do problema, para poder propor a solução. Né? O déficit é brutal, mas ele é decorrente de absoluta irresponsabilidade fiscal de diferentes governos. O governo Tarso, do PT, por exemplo, entre 2011 e 2014, quando a inflação foi 26% e a receita cresceu 40%, aumentou a despesa em 60%. Em 2010 as contas estavam em ordem. E eu sei porque eu estava lá, eu participei disso, ninguém me contou, não foi um marqueteiro que me falou para dizer, eu não li um livro, eu arregacei as mangas, trabalhei, tive protagonismo nesse processo de colocar as contas em ordem no governo da Ieda. Né? Tenho muito orgulho disso, dessa passagem. Então, o que a gente precisa fazer é adotar uma disciplina de austeridade fiscal. Não se gasta mais do que se arrecada. E é por isso que é tão importante o regime de recuperação fiscal, e isso pressupõe as privatizações. Quer dizer, não há como colocar as contas em ordem hoje, num ambiente de normalidade, se não for com o alívio pela suspensão do pagamento da dívida. Em relação às alíquotas majoradas, eu quero dizer que tenho posição e assumo posição. Eu gosto muito de uma frase, inclusive, de Leonel Brizola, com quem eu não compartilho e não concordava com as ideias, mas ele dizia assim: político não pode ser redondo, tem que ter lado. Eu assumo lado, eu assumo posição. Se as alíquotas se a majoração das alíquotas não forem mantidas, eu não vou propor a majoração. Se elas forem mantidas, nós vamos propor, inclusive, que nesse debate na Assembleia se propõe o seguinte: ela seja aprovada, mantida no patamar que está, com redução gradual nos próximos 4 anos, para que a gente tenha tempo suficiente para propor as medidas necessárias para encontrar o equilíbrio de maneira orgânica. Obrigado, candidato. Agora quem responde a essa pergunta é o candidato José Ivo Sartori. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Em primeiro lugar, o que está posto não vai ter aumento de alíquota. É manter o que tem. É isso. Porque isso dá uma base de 2,5 bilhões quase de reais por ano. E 200 milhões por mês. Vai retirar a possibilidade de financiar, inclusive, o próprio pagamento do salário. Segundo lugar, os municípios também vão perder. E perder bastante no seu orçamento. Eles se salvaram em 2016, 17 e 18 porque tiveram essa parte que foi colocada e assumida na Assembleia Legislativa e feita essa projeção. Agora, eu prefiro dizer que quem ajudou a criar os problemas nunca ajudou a resolver. Nunca ajudou a resolver. Políticas nacionais de segurança ou de outras coisas, podiam ter feito uma política nacional, tiveram tempo bastante para fazer isso. E também, quando foi votado na Assembleia o 10º, teve gente que não apoiou e faltou dinheiro para os outros, que era a repartição entre todos os poderes. A crise não é só do Executivo, a crise não é só nacional. A recessão econômica, ela traz resultados para todo mundo. Então, eu acho que todo mundo tem palpite, mas ninguém apresenta uma solução. A nossa solução é o regime de recuperação fiscal para abrir a oportunidade de realmente o Estado ser mais eficiente, ser menos burocrático, ser sustentável e promover o desenvolvimento. Obrigado, candidato. Agora, Jairo Jorge, 1 minuto e 30 segundos para responder a pergunta da Roseli. Entre 2011 e 2014, a receita do Rio Grande do Sul cresceu 8%, Santa Catarina 18%, Goiás cresceu 24%, o Paraná cresceu 34%. A verdade é que o nosso ICMS alto, ele está mandando as empresas embora. Estão indo para Santa Catarina, estão indo para o Paraguai. Nós temos que ter uma política diferente. Eu proponho a lei do gatilho, eu fiz isso como prefeito. Eu criei a primeira lei do Brasil, que quando aumenta a arrecadação real, dispara um gatilho e diminui a alíquota. Ou seja, se aumentou a arrecadação esse ano, nós vamos pagar menos impostos no ano seguinte. Veja, eu reduzi lá em 2009 a alíquota de 3 para 2,75, um gatilho de 0,25, e até 2014 nós chegamos a 2%, ou seja, reduzimos em 1/3 a alíquota, 33%, mas a arrecadação não caiu, a arrecadação aumentou em 104%, ela dobrou de 43 milhões para 88 milhões. Então, estou propondo a lei do gatilho no nosso Estado. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter ousadia. Não vamos manter essa alíquota até 2023? Vai matar a economia do Rio Grande do Sul. Por isso eu proponho que já em 2019 caia para 17,75, um gatilho de 0,25. Na alíquota de combustíveis caia 1% de 30 para 29. E aí, a partir da evolução de um ano, nós vamos já disparar o gatilho no próximo ano. Quer dizer, um mecanismo inovador, soluções inovadoras para o Rio Grande. Obrigado, candidato. Agora, Roberto Robaina. Nós não temos compromisso com aumento linear de imposto. Nós temos compromisso, sim, com cobrança daqueles que têm poder econômico para ajudar a financiar o Estado, para que o Estado possa
ter recursos públicos para investir na saúde, na educação e na segurança. Em termos de receita, nós temos a possibilidade de, suspendendo o pagamento da dívida, ter mais de 3 bilhões de recursos. Com a Lei Candir, são 4 bilhões. Com o combate à sonegação, nós temos 8 bilhões de devedores que nós devemos cobrar aos sonegadores. E tem um outro ponto que é importante, que é uma revisão radical dessa política de isenção fiscal, que é uma política indecente que o Estado do Rio Grande do Sul tem há muito tempo. Eu vou dar um único exemplo dessas isenções fiscais para grandes grupos empresariais. Na Assembleia Legislativa foi aprovada uma isenção fiscal de 380 bilhões para o segundo homem mais rico do Rio Grande do Sul, o senhor Lírio Parisotto. Foi uma verdadeira bolsa Lírio Parisotto de 380 milhões de reais, cuja contrapartida desse cidadão, dono da Videolar, era gerar 5 empregos. Todas as bancadas, com exceção do PSOL e do deputado estadual Pedro Ruas, votaram contra essa isenção fiscal indecente, que beneficia grandes grupos empresariais. Então, o que nós precisamos é aumentar a receita daqueles que realmente têm condições econômicas de ajudar a financiar o Estado. Obrigado, candidato. Agora, Júlio Flores, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. De fato, eu já abordei esse tema em um momento anterior, mas eu vou retomá-lo, né? Nós temos aí esse Estado garantindo para os ricos e os poderosos uma farra, né? É dinheiro público que poderia estar nos cofres do Estado, mas estão a serviço do grande capital. Tem aí as isenções fiscais, ou seja, os empresários não pagam impostos, né? Nós temos que acabar com essa farra, né? São aí algo como 15 bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados para a gente investir na saúde, na educação, na segurança pública, mas estão a serviço do grande capital, né? Então, esse é um aspecto central. O não pagamento da dívida com o governo federal é outro aspecto, né, que nós podemos e devemos, né, tomar uma medida firme em relação a isso, né? Recuperar os créditos da Lei Candir e acabar com ela é outra necessidade imperiosa, porque são 5 bilhões todo ano, né, que deixam de entrar nos cofres por conta dessa lei, né? Então, mais do que isso, gente, é preciso a gente fazer uma rebelião no nosso Estado, dos pobres, dos trabalhadores, do nosso povo, para atacar os ricos, porque essa democracia que tem aí é uma farsa. Nós precisamos de conselhos populares que reúnam os trabalhadores e que eles mesmos governem o nosso Estado, substituindo a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, as câmaras dos vereadores, para que nós tenhamos o poder no Estado e no país. Candidato. Agora, Eduardo Leite, 1 minuto e 30 segundos para o senhor. O Estado tem um profundo desequilíbrio entre as suas receitas e as suas despesas. Nós vamos ter que atuar, sim, na parte das despesas para conter o avanço e o crescimento dessas despesas, e por isso reformas estruturais serão feitas para dar sustentabilidade econômica e financeira ao Estado no cumprimento das suas obrigações. Nós precisamos reformar a estrutura administrativa do Estado e isso vai dar capacidade de redução dessas despesas. Na questão da receita, o aumento das alíquotas que foi feito, ele tem que estar associado a esta redução das despesas. Isso em qualquer lugar é feito assim no mundo, né? Os empréstimos que são feitos para a reestruturação das dívidas de governos têm que ser acompanhados de medidas de reestruturação da máquina para garantir a sustentabilidade no futuro. Nós vamos fazer privatizações para viabilizar um novo projeto de desenvolvimento. Não privatizar para pagar custeio, a gente tem que privatizar para poder financiar um projeto de desenvolvimento, fazer troca de ativos, né? Investimentos que melhorem a capacidade de atração de novos negócios para o Estado. Vamos ter que chamar os outros poderes também para compartilhar dessas dificuldades, chamar com diálogo para construir as soluções, porque o problema é do Estado, não é apenas do Poder Executivo. Nós vamos fazer isso de forma com diálogo e viabilizando crescimento econômico para o nosso Estado, porque crescendo o Estado, cresce a receita, e crescendo a receita, o Estado tem melhor capacidade de financiar as suas políticas públicas. Obrigado, candidato. Agora, Miguel Rosseto, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Vamos lembrar a pergunta, assim, como financiar as propostas e como vai tratar esse assunto do ICMS. 1 minuto e 30 segundos. A situação do Estado é gravíssima, né? A herança do governo Sartori é desastrosa. Salários atrasados, dívida com municípios em saúde pública, 5 mil policiais a menos, venda de patrimônio público. Nós temos que reverter todo esse quadro. Um Estado com desemprego, 510 mil trabalhadores desempregados nesse Estado.
O Estado do Rio Grande do Sul vai superar, e nós vamos cuidar do Estado e arrumar o Estado do Rio Grande do Sul, trabalhando com todos os recursos para fazer o Rio Grande do Sul voltar a crescer, se desenvolver, gerar trabalho e emprego e com isso melhorar a sua receita. Nós vamos definitivamente enfrentar o tema da dívida e da Lei Candir, buscando recursos para o Rio Grande do Sul e preservando os recursos do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos combater sonegação, nós vamos atrás da dívida ativa, nós vamos controlar bem o gasto do Estado. O Estado gasta mal e muito hoje. A manutenção dessas alíquotas estará vinculada a uma política de redução e, mais do que isso, uma política de proteção da nossa economia e da nossa indústria. Nós vamos preservar o emprego e o trabalho no Rio Grande do Sul. Nós vamos combater privilégios. Não é aceitável que no momento em que a maioria dos servidores não recebe salário em dia, nós temos uma minoria de servidores que são os mais altos salários que recebem, por exemplo, auxílio moradia regularmente de R$ 4.300 por mês. Nós temos que buscar justiça nesse Estado. Nós temos que combater toda e qualquer injustiça, combatermos justiça e, com isso, recuperarmos a receita necessária para garantirmos crescimento econômico e um serviço justo, adequado para o povo gaúcho. Obrigado, candidato Miguel Rossetto. Dessa forma, nós concluímos o bloco 3, o terceiro bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial agora, e na sequência, o último bloco. As últimas manifestações dos candidatos que estão aqui debatendo para o governo do Estado. Assuntos que ainda não trataram, candidatos. Separem para o último bloco agora. É o bloco derradeiro, tá certo?